Boa noite, queridos companheiros. Estamos aqui de volta para darmos continuidade ao estudo do Livro dos Médiuns. Nós estamos no capítulo 20 da segunda parte, Influência Moral do Médium, o item 226, e nós já estudamos 9 questões desse item 226. Hoje iremos ver a questão 10, que Kardec faz a pergunta aos espíritos. É a seguinte: se não simpatiza senão com os bons espíritos, como podem permitir que sejam enganados? Que seja enganado o médium, né? Está perguntando, falando para o médium. Se você confia, simpatiza somente com os bons espíritos, como pode ser enganado? A resposta: os bons espíritos o permitem algumas vezes com os melhores médiuns, para exercerem seu julgamento e lhes ensinarem a discernir o verdadeiro do falso. Então, por mais importante ou por mais bom que seja o médium na sua faculdade medianímica, e por mais que ele se conecte com os bons espíritos, mesmo assim, ele poderá passar por situações, vamos dizer, de teste. Os bons espíritos podem permitir que mensagens vindas de outros espíritos, não, que não sejam bons espíritos, mas que sejam espíritos enganadores, ou mesmo que passem algumas mensagens para que o médium seja testado na sua capacidade, tanto na sua conduta moral quanto na sua capacidade medianímica. Ele fala, né, os bons espíritos o permitem algumas vezes com os melhores médiuns para exercerem seu julgamento e lhes ensinarem a discernir o verdadeiro do falso. Então serve também para que o médium analise se a mensagem que ele está recebendo é uma mensagem verdadeira ou uma mensagem falsa. Muitas das vezes o que acontece é que o médium orgulhoso, aquele médium presunçoso, que acha que é o bom, que sabe tudo, que todas as mensagens que recebe é sempre de bons espíritos, porque ele está em alto nível, algumas vezes ele pode ser enganado. E algumas vezes ele pode ser enganado como teste, para ver se ele tem a capacidade de verificar se aquela mensagem é verdadeira ou falsa. Ademais, por bom que seja um médium, não é jamais tão perfeito que não possa dar ensejo sobre ele por algum lado fraco. Como nós sabemos, nós não somos perfeitos e não existe médium perfeito nesse mundo. Então, por mais condições elevadas tenha o médium, por melhor que seja o médium, ele sempre, por ser imperfeito, por sermos imperfeitos, ele sempre vai propiciar alguma brecha para que espíritos que não sejam bons espíritos, espíritos gracejadores, espíritos que querem apenas se divertir, possam mandar mensagens como se fosse de algum bom espírito. E o médium tem que ter essa capacidade de verificar, de sentir se essa mensagem é boa ou não. Isso também serve para as reuniões mediúnicas em que devemos ficar atentos. Tanto o mediador quanto os companheiros da equipe mediúnica têm que ficar sempre com aquele sentido de análise de todas as mensagens que são recebidas. Não é porque o médium tal recebeu uma mensagem dizendo ser de um espírito altamente conhecido que
sem qualquer análise, vamos aceitá-la de maneira 100%, sem o crivo da razão, sem uma análise daquilo que está sendo recebido. As falsas comunicações que recebe de tempos em tempos são advertências para que não se creia infalível e não se torne orgulhoso. Então, mesmo os médios, que são considerados bons médios, de tempos em tempos podem receber essas mensagens, que não são mensagens verdadeiras, como teste para se convencerem de que não são infalíveis. E, muito mais importante, para que não se tornem presunçosos e orgulhosos, o que vai prejudicar sensivelmente o trabalho mediúnico daquele médium. Porque o médium que obtém as coisas as mais notáveis não tem mais a se glorificar disso do que o tocador de órgão, que produz belas músicas girando a manivela do seu instrumento. Então, mais uma vez, aqui, dá ênfase a que o médium ele é apenas um instrumento que recebe a mensagem. Ele não produz a informação. Ele é um mediador. Ele é uma ponte entre o espírito e a pessoa ou a equipe que está recebendo a mensagem. Então, os livros, por exemplo, todos os livros que foram psicografados por Chico Xavier, por Divaldo Franco, todos esses livros, todas essas mensagens, essas informações foram trazidas através deles, não foram produzidas por eles, tanto que eles não vendem o livro em proveito próprio. Eles não podem usufruir de algo que não foi produzido por eles. Eles são apenas intermediários, eles são apenas instrumentos. Então o médium tem que ter essa convicção de que ele é apenas um instrumento, um ótimo instrumento, muitas das vezes, ou não. Isso vai depender da sua conduta, vai depender da sua responsabilidade, da sua disciplina, para que ele seja um bom instrumento, para que ele permita que os bons espíritos o utilizem para transmitir as mensagens, as instruções que precisam ser transmitidas. Mas o médium não pode assimilar, não pode admitir que aquelas mensagens são dele. As mensagens mediúnicas não são do médium, são do espírito que o utiliza como instrumento. Então, aqui na questão 11, a pergunta é o seguinte: quais são as condições necessárias para que a palavra dos espíritos superiores nos chegue pura de toda alteração? Então, qual a condição para que a palavra dos espíritos superiores nos chegue ao médium pura de toda alteração? Então, a resposta é simples e direta. O médium deve querer o bem, enxotar o egoísmo e o orgulho. As duas coisas são necessárias. Então, o médium deve eliminar o egoísmo e o orgulho e sempre querer o bem. As mensagens recebidas têm que ter sempre uma utilidade para o bem. Nunca
o médium pode querer tirar proveito daquela mensagem para si. Ele tem que ter esse discernimento, ele tem que saber que ele não pode ser orgulhoso, não pode ser presunçoso e nem pode ser egoísta a ponto de achar que aquela mensagem que ele recebeu porque ele é um ótimo, um bom médium, o melhor médium. Ah, eu sou o melhor, por isso eu estou recebendo essas mensagens. Então, ele tem que se desprover completamente do egoísmo e do orgulho e procurar sempre fazer o bem. Dessa forma, ele dará condições para que os espíritos superiores tragam essas mensagens puramente, 100% verdadeiras e em proveito da coletividade, em proveito, muitas das vezes, até do próprio médium, para que ele assimile as lições, as advertências, os aconselhamentos, as inspirações. Então, meus irmãos, essa lição, esses dois questionamentos são especificamente para que o médium não pense jamais que ele é o melhor, que ele é o mais importante médium. Então ele tem que enxotar o egoísmo e o orgulho e sempre fazer o bem. Então semana que vem a gente continua nesses questionamentos e iremos para a questão 12. Que Jesus nos abençoe e nos ilumine hoje e sempre.